Livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 13. Aliás, Êxodo capítulo 20, especificamente o versículo de número 13. Está escrito: não matarás. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de ouvir a tua palavra e refletir sobre ela. Que a tua graça esteja poderosamente sobre as nossas vidas, iluminando os olhos do nosso entendimento, ungindo os nossos corações e nos fazendo compreender as tuas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-las, a guardá-las e a colocá-las em prática, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma vez nós estamos de volta com a nossa série As Duas Tábuas. Nesta série nós temos a oportunidade de refletir acerca dos 10 mandamentos. E graciosamente Deus tem sido bom para conosco e já tivemos a oportunidade de refletir nos 5 primeiros mandamentos. Na primeira tábua, nós trabalhamos o não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de esculturas de nada em cima no céu, na terra e debaixo da terra, e nem as servirás. Trabalhamos o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e trabalhamos o 4º mandamento, que é lembra-te do dia do sábado, o dia do Senhor. Nesses 4 primeiros mandamentos, nós temos um padrão de relacionamento com Deus. Eles fazem parte da composição da primeira tábua. Descreve justamente como devemos nos relacionar com o Criador de todas as coisas e Senhor sobre a nossa vida. Portanto, nesses 4 primeiros mandamentos, nós temos, de uma maneira resumida, numa frase, o ama a Deus sobre todas as coisas. Na segunda tábua, e que por sinal nós estamos trabalhando o 6º mandamento, nós já trabalhamos justamente o honra teu pai e a tua mãe, e hoje, com a graça divina, nós vamos trabalhar o mandamento não matarás. Lembrando que a segunda tábua trata de estabelecer o padrão de relacionamento que nós devemos desenvolver em relação ao próximo. Portanto, essa é uma oportunidade que todos nós temos de crescer não só na graça, mas também no conhecimento, tendo luz no entendimento acerca de como esses mandamentos, que lá no Antigo Testamento estão em forma de preceitos, normas, que têm como finalidade regular a vida do povo de Deus, mas que agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, eles são trabalhados pelos autores do Novo Testamento, sobretudo a pessoa de Cristo e os apóstolos, como princípios. E a diferença entre a norma, que é o preceito, e o princípio é que a norma caducou, porque ela já teve o seu cumprimento em Cristo plenamente, e agora prevalece os princípios.
As normas são transitórias, mas o princípio é eterno, é imutável, é universal e, portanto, absoluto, prevalecendo para sempre. Dessa maneira, nosso texto e nosso tema de hoje é interessante. O versículo 13, que é o sexto mandamento, diz: não matarás. Ou, dependendo da versão que você estiver utilizando, não mate. Interessante, meus amados. O decálogo, que nós chamamos de os 10 mandamentos, e numa perspectiva bem prática e filosófica, é o código de ética que deve reger o povo de Deus, e não apenas o povo de Deus, mas também a sociedade. É também, sobretudo, um código que deve reger todos nós, o povo de Deus, porque nós temos o compromisso de observar todos esses preceitos, que agora são princípios, e colocá-los em prática em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, em nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com as pessoas. E o que me chama a atenção é que depois de falar do nosso compromisso com Deus nos 4 primeiros mandamentos, que compõem a primeira tábua, a ênfase agora recai em nosso relacionamento com o próximo. E dentre os compromissos que temos com o próximo, o primeiro deles é que nós precisamos respeitar a sua vida e preservá-la. É exatamente essa a ideia do não matarás. Nós precisamos respeitar sua vida e não apenas respeitá-la, é nosso dever também preservá-la, pois a vida é um dom de Deus e somente Deus tem autoridade para dar a vida e somente Ele tem o direito de tirar a vida. É bom que isso fique impregnado nas tábuas da nossa memória. Nós, em relação ao próximo, precisamos respeitar a sua vida e não apenas respeitá-la, mas também preservá-la, pois considerando que a vida é um dom de Deus, somente Deus tem autoridade para tirar a vida e somente Ele tem o direito de tirar a vida, pois Ele é o autor, logo Ele também tem a autoridade para tirá-la. E ninguém mais. Ceifar a vida do próximo, conforme o texto é muito claro em enfatizar, é uma quebra do sexto mandamento. É uma violação aos mandamentos de Deus. É uma quebra do princípio, pois só Deus tem esse direito. Só Deus, portanto, tem essa prerrogativa. Somente Deus tem essa atribuição. Portanto, em vez de destruir o próximo, o que nós somos orientados por esse mandamento é que nós precisamos cuidar do próximo. Aliás, nós somos guardiões do próximo e não homicidas. Nós devemos preservar a sua vida e não destruí-la, tirando-a. Por isso que o mandamento é claro: não matarás, ou não mate. E quando você pratica isso, que na linguagem do Código Penal é um crime chamado de homicídio, tirar a vida do outro, você está violando um princípio eterno, afrontando o ser de Deus e usurpando de uma autoridade, uma prerrogativa que só pertence a Deus e não a você. E por isso, as consequências de tudo isso
virá sobre a sua vida. Portanto, nós precisamos lembrar, somos guardiões do próximo e não homicidas. Agora, há uma pergunta que nós precisamos fazer que ela é óbvia. De que maneira uma pessoa pode matar a outra? Qual é a forma em que nos tornamos homicidas, matamos e, consequentemente, tiramos a vida do nosso próximo? Esse mandamento nos permite refletir sobre isso. E aí começo dizendo para você, não apenas quando se insurge contra ele. É importante a gente entender isso. Nós tiramos a vida do próximo, matamos o próximo, não apenas quando nós insurgimos contra ele para tirar-lhe a vida, mas também atentando contra o seu nome e a sua honra. Tirar a vida hoje do outro, destruindo, é insurgir não apenas contra a sua vida propriamente dita, mas também quando nós atentamos contra o nome da pessoa, a honra da pessoa e mesmo não tirando a vida literalmente, quando nós usamos da nossa língua, quando usamos o nosso poder de comunicação para denigrir a imagem da pessoa, desonrando o seu nome, difamando a sua honra, nós também estamos tirando-lhe a vida e, consequentemente, estamos quebrando, violando esse mandamento que diz: não matarás. Aliás, acho interessante. Com base nisso, eu vou pontuar aqui, pelo menos, no programa de hoje, 3 maneiras de como, muitas das vezes, sem perceber, nós matamos o outro, tiramos a vida do outro, cometemos o pecado de homicídio. E nós precisamos ter muito cuidado para não cometer esse erro. Em primeiro lugar, vou dizer para você, mata-se o próximo quando se alimenta ódio por ele. Eu vou repetir. Quando é que uma pessoa torna-se um homicida, um assassino, pratica um homicídio? Primeiro, mata-se o próximo quando se alimenta ódio por ele. Interessante, o que eu estou dizendo aqui não se trata de uma especulação. Isso aqui não é uma hipótese teológica. Isso aqui é um princípio. Para você ter uma ideia, as Escrituras diz, e está lá em 1 João, capítulo 3, o versículo de número 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Está aqui no texto. Está aqui na Bíblia. O apóstolo João tratando sobre isso. Ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E por que João diz isso? Ele está baseado nas próprias palavras de nosso Senhor Jesus, que, por sinal, no Evangelho segundo escreveu Mateus, especialmente no capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus faz um longo discurso explicando a lei, e quando chega nesse ponto, o não matarás, ele vai dizer: todo aquele que irar-se contra o seu irmão, chamar o seu irmão de tolo, difamá-lo, é réu do fogo do inferno. E o que Jesus vai estar fazendo ali nada mais é do que aplicando o princípio do não matarás. Porque ele diz: lembra o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo: quem odiar o seu irmão, quem desejar o mal do seu irmão, ou quem difamar o seu irmão, desejando ou chamando de tolo, é
réu do fogo do inferno. E o apóstolo João, de maneira objetiva, prática, ele agora trabalha isso na sua primeira epístola e diz: todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino, é um homicida, porque o ódio no coração maquina o mal. E aí eu vou dizer para você, lembre-se que a norma lá no Antigo Testamento, enquanto preceito, tratava o pecado como uma ação externa, fora do corpo. Ou seja, o adulterar, o matar, era uma ação que só era considerado pecado se a ação fosse executada. Mas agora, na nova aliança, a graça trata os 10 mandamentos como princípio. E o princípio mostra que o pecado não é algo externo, fora do corpo, é interno, está dentro de nós. Por isso que Jesus diz: quem olhar para uma mulher desejando, já cometeu adultério. E se você odiar o seu irmão, difamar o seu nome, já é um assassino. E por quê? Porque agora o princípio mostra que o pecado é algo intencional. Por isso eu vou dizer para você, querido irmão, você, querida irmã, cuidado com os ressentimentos que você está guardando no seu coração. O ódio é um sentimento avassalador e destruidor contra o próximo que se aninha no coração do homem. Esse sentimento é hostil e se alimenta de um perverso desejo de que o seu desafeto seja destruído. Você já viu uma pessoa odiando a outra? Deseja o mal, maquina o mal, quer que ela morra, que tudo na vida dela dê errado. Sabe o que é isso? Um assassinato que a Bíblia considera literal. Por isso eu vou dizer para você, cuidado com os sentimentos que estão no teu coração. O ódio é o prelúdio do assassinato. É a motivação que leva o homicida a tirar a vida do próximo. Mesmo que esse sentimento fique sob o manto do anonimato e mesmo que aquele que o alimenta jamais consuma o seu desejo, aos olhos de Deus, que vê o coração e conhece as motivações, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Deus julga não apenas o ato, mas ele também julga nossas intenções. Julga não apenas a ação, mas também a motivação. Por isso eu vou dizer para você, o ódio destrói tanto aquele que nutre, como aquele a quem é endereçado. O ódio é duplamente mortal. Mata a pessoa a quem você odeia e destrói você que tem um coração cheio de ódio. Por isso, cuidado, porque o não matarás tem tudo a ver com isso. Mas em segundo lugar, vou dizer para você, sabe quando é que nós nos tornamos um assassino? Mata-se o próximo quando se fala mal dele. Eu vou repetir, quando é que nós matamos o próximo? Quando falamos mal dele. Interessante, a palavra de Deus afirma, a morte e a vida estão no poder da língua. O que o bem e aquele que bem a utiliza, come do seu próprio fruto. Está lá em Provérbio. Engraçado, a maioria da galera usa esse texto de forma errada. É sempre para dizer, há poder nas suas palavras. O texto não está dizendo que a nossa língua tem poder. Poder aqui é sinônimo de influência. A ideia é mostrar que com a língua você pode induzir alguém ao mal ou ao bem. Mas se há um ponto essencial nesse texto, eu vou dizer para você, é que quando você denigre, fala mal de uma pessoa, você está matando-a. A língua é como uma espada afiada que fere a honra, destrói o nome e mata a reputação das pessoas. Nós podemos ser um bálsamo de vida para o nosso próximo ou um agente de morte, dependendo da maneira como lidamos com a nossa língua. Por isso a língua é como um veneno letal e como uma fagulha que incendeia uma floresta. Por isso é que a maledicência é uma arma destruidora que produz imensa devastação. Por isso, meu irmão, ouça o que eu vou lhe dizer. O pecado que Deus mais abomina
é semear contenda entre os irmãos. Falar mal dos irmãos é transgredir a lei. Ferir os irmãos com língua é matar a sua honra, é conspirar contra a sua reputação, é matar o nome de uma pessoa, é um assassinato moral. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com a maneira como você usa a sua língua, porque você pode ser um assassino, um agente a serviço do diabo, mandando pessoas para o inferno. Mas em terceiro lugar, para a gente finalizar, sabe como é que a gente se torna um assassino? Mata-se o próximo quando se tira a vida dele. O mandamento da lei de Deus é categórico e insofismável. Não matarás. Está aqui. Matar o próximo é tirar a sua vida em vez de protegê-la. É ser algoz em vez de ser guardião. É tirar do outro o que não se pode devolver a ele. É usurpar do próximo o seu bem mais precioso, que é a própria vida. O assassinato é uma ação máxima contra o próximo. É a consumação do ódio. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Matar o próximo é rebelião contra Deus, o autor da vida. É uma usurpação ao direito exclusivo de Deus de dar e tirar a vida. Aliás, os homicidas são transgredores ou transgressores da lei. Eles não têm a vida eterna. Por isso não é algo que lhe atribui. Eles não têm vida eterna permanente em si. Eles não herdam o reino de Deus. A menos que se arrependam. Jamais poderão ser salvos. Por isso eu finalizo. Riton. Por isso eu finalizo dizendo para você, cuidado com a maneira como você tem feito, como você tem usado a sua língua. Você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. E o não matarás tem sérias implicações. Aliás, eu vou concluir essa reflexão de hoje, não matarás, apenas com esses 3 aspectos. Mas amanhã, segunda, se Deus permitir, eu darei continuidade e ainda há algumas aplicações, porque esse texto aqui envolve questões como aborto e muitos outros aspectos envolvendo a vida. E eu não vou perder a chance de tratar sobre esse tema à luz da Bíblia. Por isso, reflita sobre o não matarás e como você tem usado a sua língua, como você tem sido um guardião da vida ou você tem sido um algoz. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra e refletir sobre ela. Amém.